Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 4 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:08. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que é 19, é o nosso DDD, 978293776. Sempre que o WhatsApp aparecer aí na sua tela, tem o QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Comissão de Política Social e Saúde da Câmara promove audiência pública para a apresentação de contas do terceiro quadrimestre do SUS em Campinas. Comissão Especial de Estudos sobre Alagamentos discute monitoramento de áreas críticas. Saúde. 95 novos residentes, entre médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas e nutricionistas, vão atuar na rede Mário Gatti. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com especialistas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil pode sofrer alguma consequência? E no esporte, vôlei Renata vence a equipe da Argentina e está na semifinal do Sul-Americano. Toda sexta-feira tem Meu Bairro na TV aqui no Câmara Notícia e nós vamos até uma região da cidade, contar a história, mostrar as curiosidades, os moradores e hoje nós estamos na região sul aqui de Campinas. Nesta sexta-feira, portanto, a nossa equipe está na Vila Teixeira, importante, hein, para o transporte da cidade, onde se inicia ali a Avenida John Boy Dunlop, tem próximo a Lix da Cunha, e o bairro ele possui a Associação Beneficente dos Amigos da Vila Teixeira, que conta com diversos serviços gratuitos para a população. Por isso que eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que está na associação, e vai nos contar tudo o que é realizado. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Estamos aqui, como você disse, na Vila Teixeira, um bairro bastante tradicional aqui na cidade de Campinas, bom, pertinho aqui da região central, fica na Zona Sul, onde começa a Avenida John Boy Dunlop. O comércio aqui está crescendo, é uma barbaridade, e tem também essa associação dos amigos, né? Associação Beneficente dos Amigos aqui da Vila Teixeira, e o Paraná, Dorival, né? Mas conhecido como Paraná, é o presidente. Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. É uma satisfação estar aqui recebendo vocês aqui na Associação do Vila Teixeira. E é uma honra ter vocês aqui hoje. Bom, a gente já deu uma passeada por aqui, viu que realmente é um ambiente muito bacana. O que tem por aqui? Conta pra gente, Paraná. Na verdade, assim, eu acho que aqui é um bairro bastante antigo, é um bairro onde a população envelheceu, como é tradicional da vida, né? E nós temos aqui, na Associação do Vila Teixeira, o que nós podemos contar aqui? O baile, que é uma coisa tradicional, mas era feito sempre com os sócios. Aqui chegou a ter 1.000 sócios, André. E também nesses bailes tem também o tradicional binguinho, que é um entretenimento também para as pessoas. Bom, e todas as atividades que são oferecidas não tem custo, são de graça, é isso? Não, os bailes têm custos. Os bailes
paga-se na bilheteria, porque senão como é que você vai pagar a banda, né? Você paga a banda, aí você paga free dance, então você não tem como fazer o baile graciosamente. Fica impossível. Agora, o que é gratuito, por exemplo, é o atendimento na dança de salão. Tem o professor todas as segunda-feira, a dança de salão. Temos também o professor de teatro também. Está meio devagar, sabe? Está faltando um pouco aluno, a demanda tá meio pequena, mas a gente vai dar mais. Eu acho que aproveitar o programa, né, da TV Câmara, para as pessoas entenderem, para procurar mais esse espaço aqui, principalmente relacionado ao teatro, a própria dança de salão. Temos atendimento aqui, podóloga, temos atendimento de advogado, né? Então temos diversos atendimentos aqui. Bom, o baile evidentemente que é cobrado, mas eu me refiro ao que é atendido aqui, que é oferecido de graça, como aula de dança, teatro, artes cênicas. Isso, a própria podóloga também não se cobra. Nós temos 2 podólogas, nós temos advogado também. O advogado é orientação, né? Porque o advogado em si ele não pode fazer o serviço graciosamente, mas orientar sim, né? Orienta quem procurar, qual a especialidade do advogado que a pessoa deve procurar. Exatamente. E deve vir aqui procurar quem, no caso? Daí? Não, aí vamos imaginar que diante de uma conversa com esse advogado que nós temos aqui, se a pessoa entender que deva contratar ele, não é obrigado, você entendeu? Você está precisando de um advogado, você vem aqui e fala com o nosso advogado, doutor Carlos. Aí, mas você tem uma avaliação de um outro advogado que você acha melhor e quer contratar um outro serviço. Não é obrigatório e não é cobrado para receber a orientação aqui com o nosso advogado. Bom, fala um pouquinho, Paraná, sobre essas aulas de dança que tem aqui, o teatro, enfim, artes cênicas, como que funciona, tem professores, que dia da semana? A aula de dança são todas as segunda-feira, após o baile que nós temos, que começa às 14, que vai até às 18. Aí, às 19 horas, começa a aula de dança de salão, então nós estamos aí em torno aí de, acho que está passando de 40 alunos. Está uma aula legal, não é cobrado nem um centavo, o professor tem um carinho especial, por isso, porque geralmente quem procura, a maioria das pessoas que procuram são pessoas idosas, com mais idade, mas não é que só a pessoa de idade mais idosa que é para fazer aula de dança. Qualquer um que procurar, né? E estamos aqui também já em véspera, viu, André? De começar, devemos começar semana que vem, também a aula de capoeira. Você entendeu? Aí essa já se paga uma taxa, a gente não definiu, mas vai se pagar uma taxa para poder pagar o menino professor que está vindo de longe, lá do Campo Grande, vai ser 2 vezes por semana. Claro. Né? Então, bom, e vocês fazem também, né, Paraná, arrecadação de alimentos para doações, como que é isso? Nós fazemos, inclusive fizemos, né, tem o Joel, que é o menino que administra o baile aqui para nós, né, então a gente, lá atrás, quando começou a pandemia, eu não era nem presidente aqui ainda, eu era diretor social, nós fizemos campanha para ajudar músico, porque músicos, vive do quê? Vive de música, claro. Então, com as dificuldades, a gente fez campanha para arrecadar alimento para esse pessoal. Fizemos a campanha agora, foi um sucesso, a campanha do Natal Sem Fome, fizemos no último mês do ano passado, foi um sucesso, né? Conseguimos atender mais de 80 famílias. E aí não é do Vila Teixeira, aí aonde procura a gente, aonde a pessoa, quer dizer, a gente vai aonde está a fome, você entendeu? Não tem aquela exclusividade que tem que ser o morador do Teixeira, você entendeu? Então a gente realmente tem feito isso, né? E a comunidade, a associação, ela está aberta e o povo tem nos atendido, o povo vem para cá. A gente lança qualquer campanha que a gente sobe ali naquele palco e lança a campanha, o povo abraça, sabe? O povo vem com a gente, sabe? Inclusive na terça-feira vai ter o Dia Internacional da Mulher e vai ter um evento aqui, um evento que vocês vão ajudar o garotinho Tomás, não é? O caso dele está bastante conhecido aqui no Brasil, a gente até se emociona, né, Paraná? A gente estava conversando antes da entrevista. Conta pra gente como que vai ser, Paraná. André, é difícil falar, sabe? Eu abracei essa causa do Thomas há um mês atrás e já fizemos um bazar, foi um sucesso, cara.
Foi um sucesso o bazar. Eu sinto honrado em participar disso, não gostaria de ter doença, não gostaria de estar participando por conta da situação. Mas, e aí, já abraçamos a causa de uma tal maneira que nós vamos já fazer um outro evento. Fizemos no dia 12 do mês passado, fizemos o bazar, foi um sucesso, como eu já falei, e agora vamos fazer um sambanejo, um baile para arrecadar também a bilheteria voltado para o Thomas, e vamos fazer um bazar no próximo dia 12, também aqui nesse endereço para o Thomas. Não está definido, porque no outro bazar que nós fizemos o bazar e cachorro-quente. E agora não está definido ainda exatamente o que vai ser feito. Eu sei que o bazar já está. E aí tem um pessoal que trabalha numa empresa, aí parece que nem gosta muito de falar, mas trabalha numa empresa conhecidíssima. Aí depois qualquer coisa vocês cortam, eu vou falar. É a TAM. Vieram aqui 8 funcionários. Em 12 dias, você não imagina o que arrecadaram, André. É coisa de emocionar, é coisa de ver que o ser humano é bom, que as pessoas são boas, você entendeu? E a gente espera o quê? Vai arrecadar, a gente estava vendo ali na matéria, 12 milhões. Eu não sei eu não sei nem contar isso, André. É muito, 12 milhões é o preço do remédio, né? O garotinho Thomas é um menino de Curitiba, tem uma doença raríssima, não é? E precisa, não é, para o tratamento dele de um remédio que custa 12 milhões. Vocês estão ajudando aqui, né? Então, e aí eu digo assim, o Vila Teixeira abriu as portas, aí eu digo Campinas, né? Porque nós estamos em Campinas. Então, quando eu falo do bazar, que foi um sucesso, aí eu quero falar de Campinas. Então, eu tenho que falar que Campinas também abraçou a causa. Eu não sei se no número, eu não sei falar o tamanho do número de que abraçou, né? Então, hoje, em falar em um canal de televisão, eu acredito que a TV Câmara abraçou o Thomas também. Nesse momento, a TV Câmara está abraçando essa situação do Thomas. E eu conto demais, como eu não conheço o Thomas, não conheço o pai do Thomas, não conheço a mãe, mas a história, para a gente que é pai... um ano e meio, né? Um ano e meio. Então, a idade do meu filho. Para a gente que é pai, eu que sou avô, que já sou bisavô, né? Então a gente olha, vê o seu filho saudável, vê o seu neto saudável, e, no meu caso, a minha bisneta saudável. Aí você vê um menino com 1 ano e meio, com uma doença que ele pode amanhã ir para uma cadeira de roda, que ele pode amanhã nem sobreviver, né? E a gente pode fazer alguma coisa. Qual o valor, então, do ingresso para o pessoal vir aqui? Vai ter um samba, né? Um sertanejo e tudo mais. Vai ser em comemoração, claro, ao Dia Internacional da Mulher, e também acaba ajudando o garotinho Thomas. Se você me permite, é R$20 a entrada, e também vamos aproveitar o ensejo, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, vai ter vários brindes, a gente vai sortear vários brindes aqui, vai ser uma festa muito bonita, mas isso tudo em prol ao garoto Thomas. Bom, e como está essa situação ainda por conta da pandemia, não é? As mesas vão estar afastadas e tudo mais, todo mundo de máscara, né? Álcool em gel. É importante a gente reforçar isso também, exatamente, né, Paraná? Pode vir tranquilo, porque assim, eu acho que a casa comporta em torno de 400 pessoas a capacidade. Isso, mas a gente nunca atinge esse número, pode vir tranquilo. E também tem se atingisse, a gente ia trabalhar com o critério dos 50%. Na verdade, André, se eu conseguir colocar aqui 100, 150 pessoas, eu vou estar muito, mas muito feliz. Que bom, porque Paraná. Valeu a pena, é isso que eu estou entendendo. Valeu a pena. Aí. E você estava me contando aqui, vocês costumam sempre ajudar não só o Thomas, né? Não. Outras causas também, o senhor acabou abraçando, né? É cadeira de roda, é muleta, sabe? A gente meio que virou uma casa de caridade. Tanto é que nós temos um espaço aqui embaixo. Eu estou conversando com o Dário, fiz um protocolo na prefeitura, estou aguardando um retorno. Inclusive, falei com a Secretaria de Ação Social, deve vir para cá. A hora que isso definir e passar aquele espaço para a prefeitura, CVC que fala quando a pessoa acaba ligando, querendo cometer o suicídio. Então,
deve ser implantado, essa ONG vai vir atender aqui. Bom, passa então o endereço aqui, o pessoal que está interessado nas aulas, em vir ao baile também na terça-feira, não é? Então, O sertanejo, o samba, enfim, vai ter capoeira também. Qual o endereço daqui, o telefone? Cadete João Teixeira, 550, Vila Teixeira, Campinas. Fala de novo aí, Paraná. Cadete João Teixeira, 550, né? Na Vila Teixeira, Campinas. E o telefone, você tem o telefone aí? 3242-6268. Repita. 3242-6268. Beleza. Deu uma Beleza. enroscadinha aqui, Faz parte, Paraná. Bom, beleza. Então a gente conheceu aqui, não é? A associação, falamos um pouquinho aqui da Vila Teixeira. Deixa eu ver se eu consigo entender a pergunta aqui do Gabriel. Pois não, Gabriel, tem alguma pergunta? Não, André, era mais. Eu acho que o Paraná ele já explicou muito bem, né? Porque a gente está numa situação em que muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social e a associação tem esse papel também de fazer essa distribuição de alimentos, né? Não sei se você está me ouvindo, André, mas a associação eu sei que tem um trabalho bacana, faz bazar também para ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? O Gabriel pede para você falar um pouco mais a respeito desta ajuda que vocês, não é, acabam fazendo para as pessoas que estão em situação mais complicada, não é? Distribuindo alimentos, o bazar, enfim. Fale, por favor, um pouco mais sobre isso, Paraná. Aqui, na verdade, assim, eu acho... Primeiro, eu entendo assim, um tio meu, aprendi isso com um tio meu, que isso lá no Paraná a gente já fazia isso, eu desde garotinho. Então, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e que ninguém é tão rico, né, que não precisa de ajuda. Então eu digo para vocês o seguinte, que aqui estamos aqui, quando você fala em ajuda, parece que você está fechado num ciclo de Vila Teixeira. Não, aí você, de repente, tem um vizinho passando por Claro, dificuldade. lógico. Você tem um amigo, você conhece um amigo. É claro que a gente, com critério, faz um cadastro. Não é cadastro para aparecer, não é, mas para saber, porque, querendo ou não, tem um malandro também, né, nessa história, né, que acumula as coisas, que quer ter o seu armário cheio de mantimento e de repente não está preocupado com o outro. Então a gente tem algum critério? Tem sim, tem algumas perguntas. É chato de repente nesse momento estar fazendo, mas você quer ajudar ou não quer ajudar? Mas você tem que ter um critério, porque eu estou presidente, eu não sou dono da entidade e nem sou um presidente que vou prevalecer aqui para o resto da vida. Beleza. Então eu também tenho uma diretoria que eu preciso responder para ela, que eu preciso dar satisfação. Mas o lema de ajudar aqui é com a gente. Se a gente tem dificuldade, porque eu sou pobre, eu não consigo, mas eu tenho amigos, eu tenho mais do que dinheiro, porque amigos não têm valor. Então se a gente dá um grito ali naquele microfone, eu falo para o Joel, dá um grito ali no microfone, as pessoas arregaçam manga mesmo, que começa a chegar as doações. Valeu, Paraná, muito obrigado por receber a nossa reportagem aqui. Sim, deixa eu só dar um adendo aí, só posso? Vai lá, vai lá. Eu queria falar para vocês que essa entidade foi fundada em 1963. Então, essa entidade, a história dela, foi terrenos comprado, doado e construído o prédio, principalmente o prédio, a parte de baixo, aonde cada morador deu a sua contribuição em dinheiro, em mão de obra. Essa parte aqui já teve mais envolvimento político da história, de vir recurso de Brasília, com o Chico Amaral na época. Então é isso. Então isso é a Vila Teixeira. Beleza, beleza. Muito obrigado, então, Paraná, que conversou conosco ao vivo, falou um pouquinho a respeito da associação. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muitíssimo obrigado, André Aranha, por todas as informações e, claro, também ao Dorival, né, conhecido aí como Paraná, que é o presidente da Associação Beneficente dos Amigos do Bairro Vila Teixeira, sobre as atividades que são realizadas. Vocês viram aí, né, tem muitas atividades. É importante este trabalho em comunidade, mobilizando aí todos os moradores.
No Campeonato Sul-Americano de Vôlei, a equipe de Campinas venceu o segundo jogo consecutivo e está na semifinal da competição. Na segunda rodada do Grupo C, a equipe de Campinas enfrentou o Vôlei Policial da Argentina e a partida foi mais complicada do que a estreia. No primeiro set, o Renata acabou perdendo para os argentinos por 21-25. Só que a partir daí, o jogo encaixou e, liderado pelo central Barreto, maior pontuador do confronto com 15 pontos, os campineiros conseguiram a virada e venceram os sete seguintes por 25-22, 25-19 e 25-22 no quarto e último set, no ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. Com a vitória, o Vôlei Renata chega aos 6 pontos e garante a liderança da chave. E agora, aguarda o final da rodada das outras chaves para conhecer o adversário da semifinal, que acontece amanhã no sábado, às 6 horas da tarde. E olha só, neste campeonato sul-americano, o Vôlei Renata aqui de Campinas lidera o grupo C. E nos outros dois grupos, o Cruzeiro é o líder do grupo A e o Minas Clube é o primeiro colocado do grupo B. Ou seja, os brasileiros tomaram conta aí da competição do sul-americano e o título deve ficar aqui no país, viu? A equipe de Campinas, então, brigando contra essas duas equipes que são grandes. E claro que na segunda-feira a gente conta o que aconteceu na semifinal e uma possível final aqui para a equipe de Campinas. 12:30, bom, fim de semana de futebol também. A gente segue falando sobre esporte aqui, Campeonato Paulista, porque a 10ª rodada está chegando. Amanhã, no sábado, às 8:30 da noite, a Ponte Preta enfrenta o Água Santa no estádio Moisés Lucarelli. Já está aqui na minha tela, então amanhã, 8:30 da noite, é este confronto direto contra a zona de rebaixamento, hein? Na classificação geral, a Ponte tem 8 pontos e o Água Santa 7, restando apenas 3 rodadas. Então é decisão, é um jogo muito importante para a Macaca. Fica a expectativa se o atacante Luca, que saiu com dores na coxa na última rodada, vai reunir condições de jogo, ele que é o principal jogador da Macaca. E no domingo é a vez do Guarani entrar em campo, em duelo complicadíssimo, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, às 4 horas da tarde. O Bugre vem de classificação na Copa do Brasil no meio de semana, o Palmeiras vem de título na Recopa Sul-Americana, então é um bom duelo. E claro que na segunda-feira a gente conta tudo sobre esses dois confrontos. A Ponte contra o Água Santa e também este duelo importante do Guarani, que está buscando essa classificação à próxima fase, mas enfrenta o Palmeiras fora de casa, que a gente sabe que é sempre muito complicado. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta uma substituição. A Mirna Abreu vem para os nossos estúdios porque tem entrevista ao vivo com o vereador Cecílio Santos, então não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 1h04. Olha só, há 9 dias nós estamos acompanhando a guerra entre Rússia e Ucrânia, com diversas narrativas dos motivos que fizeram a Rússia invadir o país vizinho. Uma delas fala de um temor do avanço da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos e que hoje reúne 30 países. E ela foi criada em 1949, durante a Guerra Fria, em oposição à União Soviética. E, portanto, essas potências estariam cercando o país, a Rússia. Bom, para entendermos o estágio que está a guerra hoje,
O papel do Brasil, será que teremos alguma consequência? Eu converso agora com o Gustavo Oliveira Teles de Menezes, pesquisador do grupo Geografia das Relações Internacionais, Estado, Economia, Território e Integração Regional na América Latina e Caribe da Unicamp, e que estuda a política externa russa, Rússia nos Balcãs, Rússia no Oriente Médio, relações Rússia-Estados Unidos, relações internacionais no espaço pós-soviético, segurança internacional, segurança na Europa. Então, professor, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia, desta entrevista. E eu já ouvi neste período muitas entrevistas, até do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, no ano passado, alertando sobre este ataque. Eu acho que ninguém estava esperando para a última semana, mas há um entendimento de que realmente ela poderia acontecer em um momento, ou pelo menos neste ano de 2022? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Espero que vocês estejam bem aí na TV Câmara. Um abraço a todos aí de Campinas, cidade onde eu estou morando, mas não estou temporariamente. Nesse momento eu estou aqui em Curitiba, que é a minha cidade natal, e estou aí morando em Campinas, mas no momento estou aqui em Curitiba, então mando um forte abraço. Logo estaremos aí novamente na cidade. Gabriel, antes de começar, eu só queria colocar uma questão. Na verdade, acho que saiu o meu nome errado. Eu sou o Gustavo Glodisblum, né? O professor Gustavo Mendes, eu confesso que eu não conheço. Mas eu queria agradecer a oportunidade de falar a respeito desse tema, né? Que é um tema tão importante que, como você disse, nos impacta tanto, né? Eu acho que à medida em que a gente vai avançando aí nos 9 dias, né, da guerra, o avanço, né, da discussão com relação às consequências econômicas, militares, políticas desse avanço russo sobre a Ucrânia, a gente vai vendo, né, cada vez mais os efeitos da guerra e desse conflito entre os dois países num sentido maior, né, no sentido mais global, no sentido que acaba, de uma forma ou de outra, afetando o Brasil também, né? Então, acho que é um tema muito importante e agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Nós aqui agradecemos, então, correção feita aí do nome do nosso entrevistado. Professor, muitos questionamentos estão sendo feitos porque em todo conflito há diversas visões, né, posicionamentos aí diferentes. Países do Ocidente têm a sua versão, a Rússia tem a versão dela, outros países preferem não se intrometer, enfim. É uma questão inicial. Existir a OTAN em 2022 é aceitável? Há motivos para esta aliança? Essa é uma grande pergunta que a gente vem se fazendo, né? E acho que uma questão importante é entender que essas instituições internacionais, sejam elas de segurança, sejam elas voltadas à diplomacia, como é o caso da ONU, elas passam também por processos de revisão da sua própria identidade, né? O fato de que a gente não tem mais a estrutura do Pacto de Varsóvia, que era essa organização de defesa e segurança do bloco soviético, digamos assim, né? Não era do bloco comunista, porque o Pacto de Varsóvia ele estava restrito apenas aos países que anteriormente faziam parte da União Soviética ou estavam no leste europeu, né? Então, países comunistas como Cuba, por exemplo, ou Angola, que estavam na América Latina e na África, não faziam parte do Pacto de Varsóvia, assim como países que não estavam no hemisfério norte não faziam parte da OTAN. O que acaba acontecendo a partir dos anos 90? A própria OTAN, assim como a ONU, passa por um processo de revisão da sua identidade. Começa a se questionar, tanto interna como externamente, qual é a função da OTAN, né, já que a grande ameaça para a qual ela existia, que era a própria existência da União Soviética, e o domínio que a União Soviética fazia sobre os países do leste europeu, militarmente, né, principalmente, não existia mais, né? A partir dos anos 2000, após os atentados do 11 de setembro, a OTAN passa por uma revisão da sua identidade e começa a atuar muito mais no setor de inteligência e no setor de contra-terrorismo
do que efetivamente na esfera militar, né, na esfera de defesa. E é nesse processo que a gente observa em 97, em 2004, em 2008, as ondas de expansão da OTAN, que estão conjugadas, embora não estejam ligadas entre si, com as ondas de expansão também da União Europeia, né, um bloco regional, econômico, voltado para a liberalização das regras de comércio, mas que tem uma proximidade muito grande com os dispositivos de segurança da OTAN ali para a região. O que acaba acontecendo é que essa expansão da OTAN em direção ao leste europeu, assim como aqui a América do Sul. A gente não pode esquecer que a Colômbia, o Chile e o Brasil solicitaram, no caso do Chile e da Colômbia, obtiveram o status de parceiro preferencial extra-OTAN dos Estados Unidos. Ou seja, essa arquitetura de segurança internacional, ela não está restrita apenas à Europa, mas àqueles lugares que os Estados Unidos acabam enxergando como estratégicos para alcançar os seus objetivos de segurança e defesa, principalmente na garantia dos seus interesses. Então, acho que é importante a gente observar que isso faz parte de um movimento mais amplo e que, de uma forma ou de outra, se aproxima de esferas que historicamente faziam parte das esferas de influência também da Federação Russa ao longo dos anos 90. Qual que é a grande questão? Eu acho que a gente pode cair numa armadilha aqui e falar que, por exemplo, a Ucrânia sempre foi área de influência da Rússia e, por isso, ela não podia entrar na OTAN, né? Que é aquilo que o presidente Vladimir Vladimirovich Putin afirma, né, como sendo um dos principais motivos para adotar essa operação militar que está sendo realizada no Brasil, como eles chamam, né, essa invasão, essa guerra que está acontecendo por lá. Qual que é a grande questão? A grande questão é que essa argumentação ela surge a partir de 2014, que é um ano muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje. 2014 é o ano em que dois movimentos importantes acontecem na Ucrânia, que é o movimento da Revolução do Euromaidan, que derruba o governo de Petro Poroshenko, democraticamente eleito, e que tinha como principal base de apoio as populações do leste, né, da Ucrânia, que eram populações historicamente russas, etnicamente ligadas àquele país, que tinham a língua russa como seu movimento principal, e com a derrubada do Poroshenko é instalado um governo não eleito, que reescreve a Constituição da Ucrânia e muda o país de uma federação, como o Brasil, para um Estado unitário. E isso é um aspecto muito importante que em poucas análises a gente vê aparecer. Ou seja, as regiões que antes tinham alguma autonomia, como a Crimeia, por exemplo, era uma república autônoma dentro da Ucrânia, né? As regiões de Donetsk e Luhansk, por mais que não fossem repúblicas autônomas, eram regiões com autonomia governamental, utilizavam o russo como língua oficial. Então, de uma forma ou de outra, a gente está falando que as populações dessas regiões mais ao leste sofrem limitações nos seus direitos civis e nos seus direitos de participação política dentro da Ucrânia com respeito às suas características específicas, né? E é esse movimento do governo de Kiev de centralização, de transformar o país, que era uma federação, para um país unitário, ou seja, governado a partir da capital, sem autonomias regionais, que vai gerar, depois da anexação da Crimeia, movimentos de resistência em Donetsk e Luhansk, que agora, né, a partir do ano passado, começam a ter apoio nessas regiões mais ao leste por parte do governo do Vladimir Putin, e que estão aí envolvidos, né? Na verdade, a guerra começa de quarta para quinta-feira passada, se não me engano, né? Na madrugada aqui do Brasil, quando começam os primeiros ataques, mas, na verdade, a gente pode rastrear o início dessa guerra para segunda-feira passada, quando o Putin anuncia que havia assinado um decreto. A gente achava que era ao vivo, mas depois se descobriu que era uma gravação feita anteriormente, né, de um decreto que ele havia assinado, reconhecendo Donetsk e Luhansk como dois estados independentes da Ucrânia. E a partir daí a gente começa a ver essa operação militar que vai se desenvolver até hoje. Então, este contexto histórico ele é muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Não é uma guerra que nasce
do dia para o outro. Você viu aí 2014, já vou voltar até um pouquinho no tempo, professor, até 2008 ali na Geórgia, para saber um pouquinho sobre este contexto, se tem realmente a ver, se há um temor. Para quem está nos acompanhando, eu estou conversando com o Gustavo Glotzblum, ele que é especialista em relações internacionais. Gustavo, para quem está nos acompanhando e pode estar pensando, tá, mas caso a Ucrânia ela faça parte da OTAN, isso é uma ameaça para a Rússia? O que pode acontecer a um país se a Ucrânia de fato entrar nessa aliança militar? A Rússia, ela pode ter ali, os Estados Unidos pode montar alguma base num país vizinho, por exemplo? Então, essa é a grande questão. Quando um país ele entra para a OTAN, a gente tem dois elementos principais que a gente tem que entender, né? Porque não se trata, por exemplo, de ingressar, por exemplo, no Mercosul, que é o caso do Brasil aqui, né? Que é um projeto de integração econômica, de criação de um mercado comum, ou seja, está mais relacionado a questões econômicas. No caso da inserção dentro da OTAN, isso significaria principalmente três coisas, Gabriel, que a gente tem que prestar atenção. A primeira questão é a inserção do país dentro do sistema geoeconômico da OTAN. A gente não pode esquecer que, como se trata de uma aliança que reúne Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, enfim, outros países europeus e norte-americanos, também o próprio Canadá, mas a Turquia, a Grécia, Portugal também, enfim, todos aqueles 30 e poucos países que você comentou mais cedo, isso significa que todos esses países acabam entrando naquilo que a gente chama de espaço geoeconômico, né? Ou seja, ele acaba entrando dentro de um circuito econômico, digamos assim, uma cadeia de valor que não é global, mas que está espalhada por todos esses países. Então, alguma peça é produzida na Suécia, na Alemanha, por exemplo, a montagem é feita em Portugal, o design é preparado nos Estados Unidos, então você tem todo um espaço geoeconômico, ou seja, todos esses países acabam, de uma forma ou de outra, se conectando nessa esfera da indústria de defesa, que é uma indústria muito estratégica, não só por movimentar milhões e milhões de dólares, mas por estar muito relacionada com o desenvolvimento de tecnologia de ponta, como é o caso de drones, como é o caso de armamentos de longo alcance e tudo mais. Então, a inserção desse espaço da Ucrânia nesse espaço geoeconômico faz com que a Rússia perca a relevância que tinha até então como fornecedora desse equipamento bélico para a Ucrânia, um dos aspectos principais daqueles que ela fazia já desde a época da União Soviética, mas desde antes, desde o Império Russo, né? Ou seja, a Rússia sempre foi provedora de material bélico, e o Vladimir Putin, a partir de 2007, observa na indústria bélica justamente um dos melhores meios para obter dinheiro para um governo russo que passou pela década de 90 como se tivesse passado justamente por uma guerra. Um país destruído, devastado, com altos índices de desemprego, e que observou aí, tanto na exploração de petróleo e gás, como na exploração da indústria bélica, uma oportunidade, de uma forma ou de outra, de movimentar a economia. Então, essa é a primeira questão, a questão geoeconômica, né? A segunda questão que eu acho importante é essa que você citou. Um país que passa a fazer parte da OTAN passa a ser, de uma forma ou de outra, base tanto para tropas quanto para equipamentos dessa aliança. Então, existiria a possibilidade de instalação na Ucrânia de mísseis, de longo alcance, ou de drones, ou mesmo de estacionar tropas britânicas, alemãs, francesas e principalmente estadunidenses no território ucraniano, justamente na fronteira com a Rússia. Acho importante a gente colocar aqui que a Ucrânia deveria ter liberdade para escolher as suas escolhas, né, em termos de política externa. Nenhum país deveria estar submetido a outro nas suas decisões. Ainda assim, é importante a gente perceber que para os outros países, as consequências desse envolvimento são muito grandes. A gente não tem aqui no Brasil experiências de guerras interestatais, como é aquilo que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia agora, né? A nossa última guerra interestatal aqui, de grande proporção, foi na década de 30, né? A Guerra do Chaco, entre Paraguai e Bolívia, mas nós tivemos também pequenos embates ali em 95 entre Equador e Bolívia por causa de uma região de fronteira. Peru e Colômbia, perdão.
E eu acho importante a gente prestar atenção nesse sentido, porque nós sentimos impactos aqui no Brasil, por exemplo, do conflito entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo colombiano, o envolvimento dos narcotraficantes na Colômbia. Né? Nós sentimos os impactos aqui no Brasil, seja nas redes de circulação de drogas, seja na circulação de tráfico de armas, seja nos impactos até para o próprio crime organizado brasileiro e a forma como ele está organizando, trazendo consequências para a população. Eu uso esse exemplo só para ficar mais claro para nós o que significa uma mudança em termos de segurança e defesa num país vizinho. Ou seja, as mudanças que aconteceriam caso a Ucrânia entrasse na OTAN afetariam muito o território russo, né? E, claro, essa é a argumentação do Vladimir Putin, principalmente no sentido de mísseis intercontinentais de longa distância, mas também com relação às suas tropas e a possibilidade de vigilância. Por último, o artigo 5º da Carta da OTAN define que um ataque a um país significa um ataque a todos os outros países. E essa é uma questão importante para a gente pensar, né? De novo, a Rússia não invadiria a Ucrânia. Quer dizer, a gente falava isso 2 semanas atrás, mas enfim, as coisas mudam com muita rapidez, né? Mas assim, seria muito difícil a Rússia invadir a Ucrânia caso ela fizesse parte da OTAN, né? Porque a grande questão é justamente que um ataque a um membro da OTAN justifica que os outros membros da OTAN façam algumas ações em retaliação, né? Isso já acontece na fronteira da Rússia com a Letônia, a Estônia e a Lituânia, que são os países bálticos, mas é importante a gente lembrar que a Rússia tem um exclave, né? O que é um exclave? É um território de um país que está fora do conjunto total, assim, do território, né? Existe uma parte da Rússia entre a Estônia e a Polônia, chamada de Kaliningrado, é uma região da Rússia que está ali no Mar Báltico, né? E que já se encontra, né, totalmente envolta pela OTAN, né? Então, a possibilidade de que haja algum tipo de conflito, e acho que é importante a gente citar também, Gabriel, como a gente está vendo nessa guerra agora, tudo pode acontecer, né? Assim, e geralmente, a gente vai falar depois de 2008, mas geralmente grandes conflitos também surgem um pouco ao acaso, né? Ou seja, algum soldado mais nervoso que acaba atirando num soldado inimigo que está do outro lado da fronteira. Não se trata apenas de grande política, não se trata apenas de diplomacia, de política internacional econômica ou alguma coisa assim, mas isso também está dentro do escopo da sorte, né? Então, acho que é importante a gente frisar que seria um aumento enorme da tensão entre a Rússia e a OTAN caso a Ucrânia fizesse parte dessa organização. Agora, Gustavo, qual que é o posicionamento do Brasil nesta guerra? Porque se nós pegarmos um pouco antes da invasão que aconteceu, o presidente Bolsonaro ele estava na Rússia, se encontrou com o Putin, e ele disse, eu me solidarizo com a Rússia. E é aqui, a hora que começou a guerra, todo mundo falou, mas então, peraí, o Brasil tem um posicionamento, ele está junto com a Rússia. E quando a gente vê, por exemplo, as discussões na ONU, a maioria dos países está se posicionando junto com a Ucrânia. E aí parece que o Brasil ficou num posicionamento neutro, mas nessa reunião da ONU, o Brasil ficou junto com os países que se solidarizam com a Ucrânia. Esse posicionamento do Brasil, ele mudou ao longo da semana, o Brasil ele é neutro, ele é mais pró-Rússia, Ucrânia. O que você pode contar para a gente da visão que você tem? Eu acho que esse posicionamento brasileiro ele é muito interessante para a gente entender como que as questões de segurança e defesa, elas são complexas, né? Como que a geopolítica, ela é complexa. E eu acho que, principalmente, Gabriel, a gente vinha desenvolvendo nas últimas décadas uma visão de que a guerra é uma questão específica dos militares, é uma questão técnica, que apenas os militares devem ter controle sobre isso, só eles devem discutir. Quando, na verdade, a gente percebe que se trata de uma questão de Estado, uma questão de estadismo, ou seja, que envolve muito mais do que apenas algumas áreas especificamente do governo. Isso é muito importante, e eu gosto de frisar isso, porque o que a gente vem observando nos últimos dias é justamente a transmissão da responsabilidade dentro do governo brasileiro da condução da política externa do Brasil com relação a esse tema. A gente observa, inicialmente, tanto com a visita
do presidente Jair Messias Bolsonaro à Rússia, quanto nos primeiros votos ali emitidos no Conselho de Segurança. O Brasil entrou no Conselho de Segurança da ONU esse ano como membro rotativo, uma preponderância muito grande da ala militar aqui do Brasil, né? E os milicos brasileiros, eles têm uma visão muito simplificada da geopolítica mundial, né? Então, eles não queriam, por exemplo, ficar contra a Rússia porque a gente importa muitos fertilizantes da indústria química russa e bielorrussa, principalmente, né? Agora a gente não está tendo como exportar, porque com a exclusão da Rússia do sistema SWIFT e também da Bielorrússia, né, do Sistema Internacional de Pagamentos, a gente nem consegue pagar para obter esses fertilizantes. Então, a gente não tem esse acesso de qualquer forma, mas a preocupação inicial era essa. Qual que é o problema? O problema é que essa posição meio ambígua, essa posição meio problemática, pode trazer consequências graves econômicas e regionais para o Brasil. A gente não pode esquecer que o governo Joe Biden já é um governo que não gosta tanto assim do governo Jair Bolsonaro. No começo do governo Biden, inclusive, essa foi uma das principais tensões que nós enfrentamos aqui no Brasil, já que a aliança que, apesar da retórica e da imagética do uso de bandeiras dos Estados Unidos, né, da proximidade com os americanos e tudo mais, na verdade, o governo Jair Bolsonaro, como ficou claro durante, né, a chegada do Joe Biden à presidência, o governo do Jair Bolsonaro, ele não é alinhado aos Estados Unidos, ele é alinhado ao Donald Trump, né, e isso traz consequências muito grandes, porque quando um outro governo opositor chega ao poder nos Estados Unidos, isso acaba trazendo problemas para a posição regional e internacional do Brasil, e aí que o Itamaraty entra em ação nesses últimos votos. Justamente o Itamaraty, que é uma das instituições com os melhores quadros da administração federal brasileira, justamente pela necessidade de pensar de forma complexa, de apresentar os problemas de uma forma com mais nuances, né? E o Itamaraty começa a adotar esse protagonismo na execução da política externa e começa a se inserir nesses votos. Acho que é importante a gente frisar também que o primeiro voto, que foi o voto do Conselho de Segurança, emitiria uma resolução que tem força de lei, né? Então, dentro da ONU, a gente tem diferentes órgãos, e esses diferentes órgãos têm diferentes funções e diferentes capacidades. O Conselho de Segurança, ele pode as resoluções que ele emite acabam se tornando obrigatórias para os membros da ONU, eles devem seguir essas resoluções. Só que, como a gente viu no caso daquele voto, a Rússia tem poder de veto, assim como os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e a França. Ela vetou aquela resolução, e a resolução, então, foi para a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, houve uma derrota grandiosa para a Rússia, né, mais de 140 países a favor da Ucrânia, poucos países a favor da Rússia e muitos países se abstendo, mais de 30 países se abstendo da votação, mas as resoluções da Assembleia Geral não têm poder de lei, elas não precisam ser cumpridas, elas são recomendações de como os países deveriam atuar. Então, a gente fala que é uma derrota, mas é uma derrota mais simbólica, porque as resoluções da Assembleia Geral, elas não têm força de lei. A Rússia não vai sofrer nenhuma sanção por parte da ONU por causa disso, né? As sanções, elas são tomadas pelos países de forma unilateral. Ô, Gustavo, muitos países estão realizando sanções contra a Rússia, né? Tentando isolar a economia russa aí do mercado global, controlando as exportações, corte da conexão do sistema financeiro, por exemplo, dos Estados Unidos, com a maior instituição financeira da Rússia, enfim. É só a Rússia que sai prejudicada? O Brasil, por exemplo, vai ter que lidar com algumas situações? Você citou, por exemplo, a questão dos fertilizantes. Já saiu uma notícia, olha, o Brasil tem para os próximos 3 meses. Depois a gente não sabe o que vai acontecer. Aí já estão falando, ó, a inflação no Brasil pode aumentar também, questão dos combustíveis, questão do petróleo. A gente sofre o impacto direto do que acontece entre Rússia e Ucrânia? Com certeza, Gabriel. Eu acho que, inclusive, acho que é importante a gente colocar
que sanções econômicas são armas políticas. Tá? Eu acho que não há, a gente tem que estabelecer bem claro que as sanções econômicas, elas são decisões de política externa por parte dos países, elas são drásticas e elas trazem consequências também para os países que aplicam essas sanções. Né? E principalmente numa economia integrada, como a atual economia mundial, a gente percebe essas consequências também saindo para outros países, em outras regiões, né, que não necessariamente dos países que aplicaram as sanções, nem aqueles que estão sofrendo essas sanções. Principalmente no movimento gradual que a gente está observando com relação a essas sanções econômicas com relação à Rússia. Por quê? A gente observou lá no começo que essas sanções elas eram mais deliberadas e mais direcionadas a políticos e grandes empresários da Rússia. Né? As sanções que foram aplicadas a partir dessa semana começaram a ser cada vez mais draconianas, ou seja, elas começaram a envolver efeitos muito maiores em cima de uma parcela muito significativa da população russa, uma parcela da população que, inclusive, tem se colocado contra a guerra e que vai sofrer as consequências disso, com uma tendência de que essas sanções aplicadas contra a Rússia sejam suficientes para derrubar o governo Putin. Então, a gente vê um escalonamento das sanções que não condiz apenas com os esforços de guerra, e sim com os esforços de derrubar o governo do Putin lá na Rússia. Isso pode ser um tiro no pé por parte dessas sanções econômicas. Quando eu falava que as sanções são armas, é porque elas têm que ser muito bem calculadas. Os países eles têm que pensar muito bem nas potenciais consequências dessas sanções. As primeiras sanções que foram anunciadas foram sanções às quais a Rússia já está acostumada desde 2014. Então, a gente não observava muitos impactos à economia russa nas sanções da semana passada. A partir dessa semana, a gente já começa a envolver o cotidiano das pessoas, já começa a envolver o acesso a pagamentos, por exemplo, né, o uso de aplicativos, e a gente já vê uma crescente russofobia crescendo nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Pessoas que, por serem russas, estão sendo expulsas dos seus empregos, estão perdendo bolsas de universidades para estudar, não estão sendo permitidas entrar em lugares. A gente tem situação de músicos, atletas, para-atletas, enfim, que estão sofrendo sanções por serem russos, né, e independentemente de serem a favor ou contra essa movimentação do Putin com relação à Ucrânia. Então, as sanções, elas podem ficar descontroladas, e isso é um perigo. Porque, Gabriel, o pior cenário que a gente pode... São dois dos piores cenários que a gente pode enfrentar, mas com relação à sanção em específico, as sanções econômicas que estão sendo aplicadas, é a possibilidade do governo Putin cair. Né? O Ocidente não está pensando no depois da guerra, eles estão pensando apenas em derrubar o governo Putin. E isso é muito perigoso, porque se você não pensa em mais nada, a não ser derrubar o governo, você não deixa margem de manobra para negociação diplomática. Você força cada vez mais uma resposta mais contundente e que pode causar uma invasão militar maior do que estava prevista anteriormente lá com relação à Ucrânia por parte dos russos. Ao mesmo tempo, um governo de um país enorme como a Rússia, com uma economia que fornece muitas commodities, né? A gente não pode esquecer, quando você fala em inflação, do papel da Rússia e da Ucrânia como fornecedores mundiais de commodities agrícolas, como é o caso do trigo, e commodities como de petróleo e gás, né, ligadas ao fornecimento de energia para o mundo todo. Isso pode nos afetar aqui no Brasil, não só com relação ao preço dessas commodities no mercado global e, portanto, no mercado interno, mas principalmente porque a retirada da Rússia desses sistemas de pagamentos internacionais pode fazer com que a Rússia continue a vender para os países, mas comece a demandar o pagamento em ouro, né? E aí a gente tem um problema, porque o ouro ele ele é uma commodity que desde a pandemia tem se valorizado grandemente, né? E ele pode começar a ser usado como demandado pela Rússia como meio de pagamento. E a gente sabe que o mercado financeiro mundial tem mais dinheiro virtual do que dinheiro real. E aí a gente teria um problema com relação à corrida, né, a retirada de dinheiro dos bancos. Enfim, a gente pode ter consequências bem catastróficas para os pagamentos internacionais, inclusive para o nosso sistema bancário.
Esse é um assunto complexo, extenso, por isso que a gente está conversando hoje com um especialista, com o Gustavo Glodz-Blum, que é especialista em relações internacionais, está dando essa aula para a gente, todo esse contexto histórico. Nós já estouramos o nosso tempo, Gustavo, mas eu vou pedir só mais um pouquinho. Não, está sendo muito bom essa aula, mas eu vou pedir só mais um pouquinho aqui, só para eu encerrar aqui com mais 2 perguntinhas, e aí você me corrige se eu estiver equivocado. Mas recentemente, eu falo recentemente do ponto de vista histórico, em 2008, a Rússia enviou tropas para o território da Geórgia, reconheceu a independência da Ossétia do Sul e também da Abecásia, e aí conseguiu manter uma forte presença militar na área. 2014, o senhor já até citou aqui, anexou a península ucraniana da Crimeia. A comunidade internacional não reconhece essa anexação. E aí, nesse processo, surgiram movimentos separatistas, que você já citou também, pró-Rússia, no leste da Ucrânia, Donetsk e também Lugansk. E aí a Rússia tenta uma nova configuração dessa região. O meu questionamento é o seguinte, professor, há um temor de que a Rússia possa estar expandindo, invadindo territórios, e aí citam até a questão da União Soviética no passado, que ela quer retomar. Você entende que isso possa acontecer, a Rússia uma hora na Geórgia, uma hora na Ucrânia, depois isso pode ir para outros países? Isso, de fato, é um temor que os países precisam discutir, ou você pensa que no mundo atual, na conjectura que nós temos de mundo globalizado, é mais difícil isso acontecer? Eu peço desculpas porque eu sou professor, então eu desando falar. Então, eu peço desculpas aí por ter trazido bastante informação. E eu acho que é muito importante a gente chama esses eventos que você citou, Gabriel, de precedentes, ou seja, eventos que acabam servindo de justificativa para outros movimentos dentro do cenário internacional. Então, a gente tem o precedente da Ossétia do Sul, o precedente da Abecásia, temos a anexação da Crimeia em 2014, mas é importante a gente lembrar que a anexação da Ossétia do Sul e da Abecásia no norte da Geórgia aconteceu depois do processo de independência do Kosovo. E aí eu poderia ficar aqui falando de guerras da ex-Yugoslávia e tudo mais, mas só lembrando rapidinho, o Kosovo sofreu com ataques sérvios durante a Guerra do Kosovo, que foi até 2001. A partir de 2001, ele passa a ser administrado pelas Nações Unidas, por meio de uma missão de paz, e em 2008 ele consegue a independência à revelia da Sérvia. Acontece um plebiscito lá na região, a maioria da população é de origem albanesa, eles votam pela independência do Kosovo contra os sérvios, e os sérvios não são consultados. A partir daí, isso vira um precedente muito perigoso, Gabriel, porque isso significa que vários países ao redor do mundo vão encarar isso dependendo dos seus interesses, e não como lei. O Kosovo, em 2008, ele é muito importante para a gente entender como que a Rússia arquitetou juridicamente a anexação da Ossétia do Sul e da Abecásia. Ela fala que ocorreu uma agressão ali na região, dos georgianos contra russos étnicos que estão lá, organiza um plebiscito que majoritariamente vota pela participação da Rússia como missão de paz, e aí ela passa a controlar de fato aquele território. O que a gente está observando na Ucrânia com relação a isso? A gente, pelo que eu estou podendo observar, e claro, não, é um perigo fazer futurologia, né, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, mas a gente tem aí, visivelmente, 2 campanhas acontecendo. Uma campanha no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk, Luhansk, mas também na cidade de Mariupol, próximo da península da Crimeia, pelo controle territorial dessas regiões, tornando o Mar de Azov apenas um mar russo, né, tendo esse acesso, e uma campanha em direção a Kiev, que é uma campanha mais política, que visa pressionar o governo ucraniano. Então, não dá para falar um ou outro, porque nós estamos tendo, a princípio, as 2 coisas acontecendo, uma parcela do território sendo ocupado e uma expedição que um colega meu, o analista Tito Livio Barcelos, lembra que aconteceu na época do Napoleão, de expedições punitivas, ou seja, ações militares que têm como objetivo ter um resultado político e não de controle do território. Essa parte ocidental da Ucrânia parece não interessar ao Kremlin, né? E aí seria apenas uma pressão política, enquanto que a parte do leste interessa ao Kremlin ocupar
territorialmente. Então, a gente tem que observar, ver quais os próximos movimentos para tentar entender se é isso mesmo que está acontecendo ou a gente vai ter mais conflitos na região. Para nós encerrarmos, e já que você citou futurologia, imagino que seja a pergunta que você mais escuta, que não tem uma resposta, mas que eu preciso fazer para você, até para ver se você tem uma análise. Reuniões estão sendo realizadas entre governantes da Rússia e da Ucrânia para tentar interromper os ataques. Por enquanto, estão buscando criar apenas o corredor humanitário para proteger os civis. Gustavo, professor, você enxerga uma tendência de acordo? Se não, a guerra ela pode demorar dias, meses, anos? Eu acho que essa não vai ser uma guerra que vai ser solucionada de forma rápida, Gabriel. Eu acho que a gente não vai ver... Bom, a gente tem que lembrar que em 2003, no Iraque, que foi uma das guerras mais rápidas que a gente teve mais recentemente, o governo dos Estados Unidos demorou 1 mês e meio para controlar o território iraquiano. Então, a gente, apesar, né, de 3 semanas para derrubar o Saddam Hussein, a gente teve 1 mês aí para controlar o território. Nesse caso, eu acho que a gente vai levar mais tempo. Essas reuniões de paz, elas são importantíssimas para diminuir a quantidade de danos possíveis para a população civil. E acho que esse é o tópico principal. A gente tem um grande problema, que é o segundo pior cenário que eu tinha falado, que eram 2, né? Um governo caindo na Rússia e usando armas nucleares, o outro é um cenário muito próximo à Colômbia, ou seja, muitos grupos paramilitares, mercenários, estrangeiros envolvidos ali, que já foi anunciado pela Rússia, não serão tratados como combatentes. Não terão direito a serem prisioneiros de guerra, não terão sua integridade física, moral, mental respeitada. Então, a participação desses estrangeiros e dos civis na guerra é algo que pode degringolar e afetar todo o desenvolvimento dessa campanha. E é aí que essas reuniões de paz elas são tão importantes, para definir limites para as operações militares e evitar ao máximo danos desnecessários para os civis. Gustavo Glodis Blum, professor, especialista em relações internacionais, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você aqui passou para a gente, de grande valia para deixar o nosso telespectador bem informado. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre esses e outros assuntos e agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Câmara Notícia. Imagina, obrigado e um abraço a todo mundo aí de Campinas. Até a próxima. Gustavo Glodis Blum participando aqui do nosso Câmara Notícia. 1h41, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e agora a gente vai com as notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda mais uma vez, Mirna Abreu, já fez a entrevista com o Cecílio Santos, retorna então aqui ao nosso Câmara Notícia, agora com as notícias da metrópole. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde você de casa e a gente começa atualizando os números da Covid-19. No Brasil, são 28.904.030 casos da doença desde o início da pandemia, com um registro de 61.870 novos casos nas últimas 24 horas. São 578 mortes devido à doença nas últimas 24 horas, somando 650.578 óbitos. No estado de São Paulo, são 164.835 mortes devido à Covid-19 desde o início da pandemia, com 5.033.583 casos. Vamos falar da região metropolitana de Campinas, o nosso quadro aqui, 498.671 casos confirmados nos 21 municípios da RMC e Campinas, até esta quinta-feira, somava 164.461 casos, lembrando que a atualização acontece sempre no final da tarde. Indaiatuba, 51.673 casos, Sumaré, 37.650, Americana, 36.821, Santa Bárbara do Oeste, 30.754, Hortolândia, 30.432 casos e agora os municípios com 20.000 até, né, os menores números aqui da RMC. Na sequência aparecem Valinhos, Paulínia, Itatiba, Vinhedo, depois vem Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Montemor,
Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Vamos falar das mortes agora? Na nossa região, nós temos aí o registro de 12.166 mortes devido à Covid desde o início da pandemia e Campinas, até esta quinta-feira, 4.945 óbitos. Sumaré, 1.066, Americana, 946, Santa Bárbara do Oeste, 872, Indaiatuba, 840, Hortolândia, 796. E agora os municípios com menos de 500 óbitos devido à Covid. Valinhos, Itatiba, Paulínia, depois aparecem Nova Odessa, Vinhedo, Montemor, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, 8 óbitos foram registrados na cidade de Campinas, 6 homens e 2 mulheres, 7 pessoas tinham comorbidades, 1 pessoa não tinha, 2 pessoas abaixo dos 60 anos e 6 pessoas acima dos 60 anos. Mina Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI tem um índice positivo? Existe uma queda na taxa de ocupação? Existe sim, Gabriel. Ontem nós falamos em mais de 70%. E agora, na última atualização que a gente teve da Prefeitura, 66,92% dos leitos de UTI destinados a síndromes respiratórias agudas graves estão ocupados. Nós temos 133 leitos na cidade, dos quais 89 têm pacientes, sendo 66 pacientes adultos com a Covid-19. Temos ainda 92 pacientes em leitos de enfermaria e 44 leitos livres. A gente lembra que no SUS municipal, 50 leitos, 35 ocupados. Lá na Unicamp, 25, todos ocupados. E aí o respiro é na rede particular, 58 leitos disponíveis, 29 ocupados. E falando em hospitalização, sempre que a gente fala em leito, a gente pensa em médico e tudo mais. Olha, e ontem o prefeito Dário Saad recepcionou os novos residentes que vão atuar na rede Mário Gatti. Confira na reportagem aí de Michel Morim, que traz todos os detalhes. Mário Gatti realizou um evento de recepção para o programa de residência médica 2022. 95 residentes vão atuar na rede municipal, que serão distribuídos para os hospitais Mário Gatti, Ouro Verde e Maternidade Campinas. Isso representa uma oportunidade para 95 estudantes de medicina de outras áreas fazerem a sua especialização. Isso é fundamental, mas mais do que isso, representa que a cidade de Campinas, através da rede Mário Gatti, está formando especialistas. Uma parte para Campinas, uma pequena parte, mas a grande maioria, como já foram formados milhares de especialistas para o Brasil todo. A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos sob a forma de curso de especialização. Em 93, eu tinha 29 anos e fui presidente do Mário Gatti. E no final de 93, nós resolvemos dar início ao processo de credenciamento na época eram estágios em especialidades, mas transformar em residência médica com reconhecimento, na época chamava MEC, Ministério da Educação e Cultura. E esse processo deu início no final de 93, início de 94. E hoje, 29 anos depois, é uma realidade que me emociona muito, porque hoje são 95 entre médicos e outras áreas da saúde que ingressam para sair daqui da rede Mário Gatti como especialistas. Esse novo residente do programa da rede Mário Gatti falou sobre as expectativas. A princípio, cirurgia pediátrica é uma especialidade nova, né? A princípio vai começar esse ano, né? Uma subespecialidade dentro da cirurgia geral, direcionada justamente a tratamento de doenças que afetam as crianças, né? E vai ser a primeira vez que o Mário Gatti justamente está oferecendo o serviço. A princípio para iniciar agora, né? Desde dia 1º de março, né? A princípio hoje já é o 3º dia, né? A expectativa justamente é construir um serviço de referência justamente dentro da rede Mário Gatti, dentro do município. Primeiro, você qualifica a rede, né, e qualifica o Mário Gatti, porque um serviço, uma especialidade, por exemplo, para ter residência, ela tem que ter os seus assistentes com titulação, com doutorado, com mestrado. Isso é um pré-requisito. Segundo, que
a própria serviço de residência, ele busca o aprimoramento, a discussão de casos e a excelência do aprendizado, do ensino e da assistência. Então, melhora a qualidade da atenção, do atendimento e também forma profissionais especializados para todo o país. E a gente segue falando aqui sobre saúde, mas agora sobre vacinação contra a Covid-19, porque Mirna Abreu tem muitas vagas abertas para as pessoas se vacinarem nos centros de saúde. 15 mil vagas foram abertas para agendamento entre os dias 7, a partir de segunda-feira. Até porque, gente, amanhã tem dia D, mas as 6.500 vagas que foram disponibilizadas, todas foram preenchidas já. Então, para este sábado, não tem como mais agendar. E para isso, olha, entre os dias 7 e 11 de março, serão 29 centros de saúde aqui da cidade disponibilizados justamente para esse atendimento. Quem tiver dificuldade lá no site vacina.campinas.sp.leg.br ou pelo telefone 160, pode ir até a unidade de saúde mais próxima à sua casa para tentar ajuda e solicitar, inclusive, esse agendamento. Neste momento, as vagas são para o público geral, incluindo as crianças a partir de 5 anos de idade, ou seja, podem ser agendadas primeira dose da vacina, segunda ou a dose adicional. Também a gente tem, inclusive, o estudo da Secretaria de Saúde para o atendimento para livre demanda, mas isso não foi confirmado. Então, você entra lá no site vacina.campinas.sp.gov.br e, de acordo com o último boletim emitido pela Prefeitura, Campinas aplicou 944.976 segundas doses, 32.726 dose única, 516.777 doses adicionais e mais de 1 milhão de primeiras doses. Ou seja, se você está nesse público, a gente vai lembrar agora, olha, todas as pessoas a partir de 18 anos que tiverem recebido a segunda dose há pelo menos 4 meses podem agendar a dose adicional. No caso dos adultos com imunossupressão grave, é preciso ter completado essa segunda dose 28 dias. E se a pessoa foi vacinada com a Janssen, que é uma vacina de dose única, o intervalo é de 2 meses. A segunda dose adicional só é válida para os adultos imunossuprimidos graves que receberam a terceira dose, ou seja, aquele reforço há 4 meses. Mais dúvidas? Então entre no site e aí você tem lá todos os grupos disponíveis em que você pode fazer esse agendamento. Mirna Abreu, agora tem notícia importante para os empreendedores, porque está para começar um curso de forma gratuita. Olha, vai ser uma maratona de capacitação online promovida pelo Sebrae, justamente voltada para o aumento de faturamento. Os cursos serão fornecidos de forma online. Acompanhe. 5 semanas consecutivas de atividades é o que empreendedores podem esperar com o programa do Sebrae Lucra Mais Comércio. Inédito e totalmente online, ele vai oferecer diversos cursos gratuitos, conforme explica a analista de negócios Carla Kozer. Esse projeto ele nasce aqui no Sebrae Campinas, direcionado a comerciantes, é um lançamento agora para 2022, para apoiar os comerciantes e auxiliar no aumento de faturamento, ou seja, no aumento de vendas da empresa, né? Então, qualquer comerciante é bem-vindo, independente do porte. Então, a gente está fazendo esse lançamento, o projeto começa em março, tá? No dia 7 de março. O primeiro curso ocorre já na próxima segunda-feira e é preciso se inscrever. Todas as informações podem ser obtidas pela internet ou pelo telefone. Nós vamos ter uma série de cursos, esses cursos são online, né, para facilitar que toda a região possa participar. Então, se você está em qualquer município, né, aqui em torno de Campinas, também é bem-vindo. Então, a gente vai tratar nessas lives, né, que a gente vai fazer a transmissão, de conteúdo para redes sociais, a gente vai falar de meta de vendas, como ter mais lucro, né? Vamos ter dentro do projeto uma orientação, né, para que você e sua equipe saibam o que é
vendas consultivas, né? O vendedor orientando o cliente e sanando o problema do cliente, e com isso a gente aumenta o faturamento. Então, o grande objetivo do projeto é esse. Serão encontros online, cada empresa inscrita vai ter consultoria também de vendas do Sebrae. Então, é um projeto que começa dia 7 de março e termina no último dia de abril. Carla frisa que esses cursos são voltados exclusivamente para quem já tem negócios em andamento, mas lembra que o Sebrae tem ações específicas para aqueles que desejam começar a empreender do zero. O Sebrae está de portas abertas, né, para orientar a todos que desejam ter o próprio negócio. Então, se você tem uma ideia, um sonho e quer tirar ela do papel, aqui é o lugar. Então, nós temos treinamentos específicos, né, de modelagem de negócios. Então, por onde eu começo, Carla? Qual que é o segundo passo, o terceiro? Mas eu tenho habilidade para isso? Até em termos comportamentais, o Sebrae tem um treinamento para isso. É um treinamento com chancela da ONU, ele se chama Seminário Empretec. A gente vai ter algumas turmas aqui em Campinas e ele proporciona, né, uma mudança de atitude, porque empreender é preciso ter coragem, né, arriscar, mas acima de tudo planejar. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, Mirna Abreu tem aula gratuita de capoeira que já começa semana que vem, né? Começa no dia 8 de março lá no Terminal Central, a partir das 7 horas da noite. São 15 vagas para um público com idade a partir de 16 anos. As aulas são gratuitas e vão até o dia 28 de abril, sempre às terças e quintas, das 7 às 9 da noite. É preciso fazer a inscrição pelo WhatsApp da professora Gabriela Pardinho. Eu vou falar o número agora, olha, é o 19 98106 6901. Eu vou repetir, 19 98106 6901. A gente lembra que essa ação faz parte do projeto Verão Cultural 2022, que foi lançado no final do ano passado e tem várias ofertas de oficinas que acontecem por toda a cidade. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. 1h56, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira, já aparece aqui na minha tela, notícias do Legislativo. Então, Mirna Abreu, já aproveita a sua presença aqui nos nossos estúdios, até porque a gente tem uma mudança aqui na Câmara de Campinas que vai retomar o atendimento presencial. O ato da mesa que foi publicado hoje, assinado pelo presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, determinando a retomada do atendimento ao público na Câmara de Campinas. Então, já a partir de hoje, a população volta a ter acesso às dependências da casa, inclusive aos gabinetes, sem limitação, né, que já havia sido vigorado na ocasião anterior, de apenas 2 pessoas por gabinete. Agora não tem essa questão. Então, entendemos, né, de acordo com o presidente, que esse é um momento de retomada do atendimento. Mas a gente lembra que as reuniões de comissão, as reuniões também ordinárias e extraordinárias, elas continuam acontecendo de forma virtual por enquanto, uma vez que o prédio aqui da Câmara Municipal está passando por reformas, o que inviabiliza a utilização do plenário e do plenarinho. Então, Avenida da Saudade 1004, se você quer aí ser atendido em um dos 33 gabinetes da Câmara Municipal de Campinas. Agora, Mirna Abreu, ontem, quinta-feira, foi dia de audiência pública para a prestação de contas. Foi a prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2021. E veja como foi. A 3ª audiência pública da Câmara de Campinas foi presidida pelo vereador Paulo Haddad e abordou o tema saúde. Estamos dando início à 3ª audiência pública para a apresentação da prestação de contas e do relatório detalhado do quadrimestre RDQA, o 3º quadrimestre de 2021. O primeiro a falar foi o diretor do Fundo Municipal de Saúde, Reinaldo Antônio de Oliveira. Nós tivemos uma arrecadação no município em 2021 de 4.661.118.000. A composição aqui desses 4 bilhões é como essa divisão se procedeu. No caso
dos impostos da parte municipal, 3 bilhões e 28 milhões, a parte da União, 100 milhões e 684 mil, e as transferências do Estado, mais centralizada no ICMS e PVA, 1 bilhão 532 milhões 128 mil. Bem, além das receitas que o município recebe, que vai compor esse percentual da aplicação mínima em saúde de recursos próprios, nós tivemos recursos que transitaram pelo Fundo Municipal da Saúde de fontes vinculadas. Então, do Ministério da Saúde, nós recebemos 455 milhões 201 mil. Dando continuidade à apresentação dos números da saúde, Fábio Ribeiro, diretor financeiro da Rede Mário Gatti, também apresentou um balanço. São receitas que são oriundas das receitas do município e receitas que são de transferências estaduais e federais e também emendas parlamentares que entram via fundo municipal e são repassados para a rede fazer a gestão das unidades da autarquia, né? A prestação do serviço assistencial de alta e média complexidade que são geridos pela municipalidade. O secretário de Saúde de Campinas marcou presença. Quando nós assumimos a primeira prestação, nós tínhamos uma perspectiva assim, extremamente dura, em que nós estávamos vislumbrando um ano de 2021 extremamente difícil e que, na verdade, foi. Eu me lembro que nós apresentamos a mortalidade infantil, em que foi uns dados assim muito tristes, duros, e estava muito relacionado com o pré-natal que ocorreu no ano 2020, todo aquele estresse das pessoas não comparecerem à assistência médica, toda a dificuldade de encarar o que ia acontecer com as grávidas. Nós saímos aí na época de quase 64 leitos para quase 170 em 3 meses. Nós começamos aí a vacinação, toda a perspectiva do ano, e depois todo mundo sabe como foi um ano difícil. Agora passa-se um ano, nós estamos aqui de novo e nós temos uma perspectiva diferente do que foi o ano de 2021. Temos uma perspectiva de transformação da pandemia em endemia. Acho que nós já podemos tirar a máscara no externo, nós vamos nos reunir, eu acho que está na hora de Campinas assumir isso daí. Estamos com uma taxa de contágio bastante baixa. E em relação aos dados que serão hoje agora apresentados pelo Moacir, nós temos vários desafios que são de oncologia, que ainda continuam pré-natal, algumas outras dificuldades que nós estamos tendo, mas de qualquer maneira nós temos que fazer toda a reconstrução do ponto de vista assistencial no ano de 2022. Vacinação também foi tema da apresentação. Na cobertura vacinal, o total de vacinas aplicadas, a gente fechou 2021 com 2.400.280 doses de vacina, com 1 milhão de primeira dose, 937 mil de segunda dose, 32 mil doses única total e 420 mil munícipes com a dose adicional. Então, a gente fechou um ano com 94,8% da população adulta com pelo menos uma dose, 95,5% com vacinação completa e 44% da população acima de 18 anos com a terceira dose. A situação do Mário Gatti foi abordada pelo presidente da rede. Esse ano de pandemia foi um ano extremamente desafiador. Nós tivemos, em sequência do ano de 2020, nós tivemos que ampliar o número de leitos hospitalares para a Covid e distorcendo um pouco a função da rede hospitalar, quer dizer, basicamente ela ficou voltada para a Covid e de uma maneira um pouco diferente do que aconteceu em 2020.
porque em 2020 praticamente inexistiu atendimento pediátrico pela retenção das pessoas em um maior tempo dentro de casa. 21 mudou um pouquinho essa característica. O primeiro semestre ele foi realmente mais, nós tivemos mais restrição de circulação da população e um pouco mais de liberalidade a partir do segundo semestre. E isso nos pegou, não digo de surpresa, mas foi um pouco atípico, o crescimento do atendimento em crianças no final do ano. Em novembro, dezembro, até janeiro, que fugiu um pouco da rotina, porque normalmente o atendimento pediátrico ele tem a sazonalidade que vai de abril, maio até agosto. 20 praticamente não teve nenhum, 21 teve um pouco, mas no final do ano foi significativo esse aumento. Então, nós tivemos alguns desafios. Agregamos um hospital à rede Mário Gatti, o Hospital Mário Gatti Amoreiras. Ele praticamente ficou exclusivo para a Covid, nos deu um desafogo terrível, ou ótimo, né, vamos dizer assim, porque nós tivemos condições de fazer a separação do que era respiratório e não respiratório dos pronto atendimentos. Mas a pandemia nos trouxe um outro problema, que são os casos eletivos que ficaram represados. Durante o ano de 21, nós não paramos de atender as emergências. No segundo semestre, voltou a aumentar o número de acidentes pela maior circulação da população. Continuamos atendendo as crianças. A Covid presente em picos aumenta, diminui, mas sempre com demanda significativa. E agora nós estamos nos preparando como enfrentarmos em 2022 o que ficou retido. E, Mina, além desta audiência pública, ontem nós tivemos também a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa as enchentes e inundações que acontecem na cidade de Campinas. O objetivo é trazer aí e cobrar também do Executivo soluções para esse problema aqui na cidade. E a repórter Dalila Pereira acompanhou tudo e conta pra gente. O vereador Paulo Búfalo comandou a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos da cidade de Campinas, em especial na Avenida Princesa do Oeste e Avenida Orozimbo Maia. E hoje, em particular, nós vamos debater um pouco ações preventivas, reativas, a estrutura preventiva, as informações que podem nos ajudar nessas formulações e ajudar também a população nesse processo de construção coletiva, né, dessas ações emergenciais, dessas políticas. Sidney Furtado, diretor de Defesa Civil de Campinas, participou da reunião e comentou sobre o trabalho que a defesa é responsável no município. Não cabe à Defesa Civil execução de obras, não cabe nenhum tipo de ação de intervenção, mesmo com desabrigados, são ações, cada secretaria tem a sua esfera. O que está muito bem definido por legislação federal é o Sistema Nacional, Estadual e Municipal para o monitoramento dos alertas e sincronizar ações dos diversos setores da administração pública no enfrentamento, principalmente no caso de decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública. Volto a enfatizar, me preocupa muito o que aconteceu em 2016. 2016 tem que ser o nosso diferencial. Não dá para ficarmos com ações isoladas, pequenas, para o enfrentamento de um evento de grande magnitude que aconteceu em 2016. Durante sua fala, Sidney comentou sobre a importância de reforçar os sistemas de alertas para eventos meteorológicos em Campinas. E o vereador Paulo Búfalo falou sobre a missão da comissão. Se tem algo que a nossa comissão, se tem algo que o legislativo pode contribuir, seria em ampliar essa informação, fazê-la chegar em cada espaço da nossa cidade, para que as pessoas tomem a iniciativa de fazer o seu cadastro através do SMS enviado para 40199. Então,
isso é uma questão que nós já vamos colocar aqui no relatório da nossa comissão. O parlamentar aproveitou a reunião para levantar o assunto sobre um plano de contingência para Campinas. Perguntar se não seria exagero colocarmos 2 questões já no relatório final da nossa comissão, já pensando aqui em direcionamentos do nosso trabalho. O primeiro deles, de que a cidade precisa de um plano de contingência para enfrentamento de situações de calamidade, que seja intersetorial, que envolva o conjunto dos órgãos de secretarias. Então, ao Sidney, é exagero nós chamarmos para esse debate, por mais difícil, por mais conhecimento que ele demande, enfim, é exagero a comissão apontar para a necessidade desse plano. Sidney acrescentou que os planos de contingência são obrigatórios e reforçou que o principal no momento é envolver a cidade na autoproteção. Também participaram da reunião André Ferreira, gerente de suprimentos da IMA, Informática de Municípios Associados, e o vereador Cecílio Santos, relator da comissão. E Mirna Abreu, a gente repercute ainda a 8ª reunião extraordinária, agora com um projeto de autoria do vereador Eduardo Magoca. A gente vai falar agora do comunicado de vereadores. Esse projeto foi protocolado pelo vereador no ano passado e altera uma lei de 1987 que trata dos assentos reservados para o uso por gestantes, mulheres portando bebês ou crianças de colo, idosos e deficientes físicos nos veículos do transporte coletivo de passageiros em Campinas. Ele trata-se de dispor sobre assentos reservados para o uso de gestantes, mulheres de crianças de colo, idosos, obesos, pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiência visual e pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA. É um tema muito delicado que eu levei ao presidente e algum desses deficientes e outras pessoas também que necessitam, é importante a gente estar sempre lembrando do preconceito que essas pessoas às vezes recebem no transporte público. Então, esse foi o tema do nosso projeto e a conversa com o presidente. Pedimos também, inclusive, referente aos autistas. Às vezes é difícil saber que a pessoa autista, ela passa por esse problema. Às vezes há essa discriminação porque você olha para a criança, para a pessoa e não consegue imaginar que aquela pessoa tem esse problema de espectro autista. Hoje, o adesivo para identificação desses assentos trará respeito e dignidade a essas pessoas. Quando destinamos também 2 assentos após a catraca, isso traz também a integração social e combate a descriminalização a essas pessoas. E quando postamos esse projeto nas redes sociais, infelizmente, recebemos ainda um comentário dizendo que antes de conseguir assentos, deveríamos conseguir ônibus novos, e aí por diante. É lamentável ainda ouvir esse tipo de coisa nas redes sociais, porque nós sabemos que muito em breve temos condições de resolver o problema do transporte nas audiências públicas que vão começar para poder fazer a licitação das empresas. E ainda na tribuna virtual, durante a 8ª reunião extraordinária, a vereadora Guida Calisto falou sobre os alagamentos que têm sido constantes aqui na cidade. Uma matéria que saiu hoje aqui na imprensa local, falando que nos meses de janeiro e fevereiro aumentaram em cerca de 97% o número de ocorrências, de chamadas junto à Defesa Civil, por conta da situação da chuva, de casas alagadas, quedas de árvores, enfim. E aí, presidente, eu também, inclusive, também solicitei visita da Defesa Civil junto aqui a
um chamamento que nós tivemos, né, a uma solicitação que nós tivemos no bairro ali da Vila União, e prontamente eles nos atenderam, foram até lá, verificaram a situação, se estava em área de risco ou não, enfim. Mas a matéria que foi divulgada fala que foram cerca de 170 casas alagadas, 123 quedas de árvore, 40 quedas de muro, né? E a gente sabe que isso não acontece só porque está tendo chuva, até porque esse tipo de ocorrência não acontece nos bairros mais nobres da cidade, onde eles estão mais estruturados, não acontece onde se tem, né, residências bem localizadas, bem estruturadas, bem apoiadas. Não acontece isso. Acontece muito isso justamente nas áreas que tem ali moradias, comunidades em situação vulnerável, né, em situação de risco. Então, nós temos o nosso mandato, a gente tem feito visitas a várias comunidades, a vários núcleos residenciais, né, ocupação, principalmente ocupação em área verde, como foi no caso do Recanto dos Dourados. Então, a gente precisa entender o porquê que o poder público ainda não tem uma política diferenciada, uma outra política de desenvolvimento urbano. E o líder de governo na Câmara lembrou que o problema é crônico e que a Prefeitura tem realizado ações para minimizar as consequências das fortes chuvas. É recorrente na cidade algumas situações, por conta das fortes chuvas, até com ocorrência de enchentes. A Prefeitura de Campinas tem um mapeamento dos pontos de alagamento. Existe um programa junto com a Defesa Civil, que inclusive permite às pessoas se cadastrarem no sistema e poderem ser alertadas sobre riscos de alagamento. Mas esse é um problema crônico que vem de décadas, né? E à medida que a cidade se desenvolve nessa região mais central, onde são erguidos prédios, onde o solo é impermeabilizado, a ocorrência de inundações, enchentes em pontos mais distantes se torna cada vez mais frequente. Essas enchentes não acontecem só na periferia. Essa região do Proença, da Princesa do Oeste, da Orozimbo Maia, o centro da cidade também sofre com as inundações. E recentemente, conversando com ele, tivemos uma discussão na Câmara sobre esses aspectos. A Defesa Civil falou de como ela se prepara para o período, para a Operação Verão, e a Secretaria de Serviços Públicos, que é demandada 24 horas, finais de semana, feriado, para tentar minimizar esses efeitos, além das ações de prevenção que são realizadas ontem, tem cumprido o seu papel. Nós, todos os vereadores, tenho certeza, os nossos gabinetes têm recebido várias solicitações. É claro que as enchentes são pontuais e as ações têm que ser emergenciais, mas a gente percebe o crescimento do mato nas praças, canteiros, avenidas, terrenos baldios, né? E a Secretaria de Serviços Públicos, todas as regionais, subprefeituras, têm procurado fazer um planejamento agora de poda, limpeza, capinação, para devolver as condições para esses, de utilização das pessoas para esses locais. E durante a reunião extraordinária, novamente, o tema segurança pública voltou a ser discutido. Desta vez, o vereador Carlinhos Camelô lembrou das ações da revitalização no centro da cidade, mas pediu reforço no policiamento. Tenho cobrado na questão do centro, como agora tem a questão da Campos Salles, que vai ser revitalizada, também tenho cobrado a questão da José Paulino, para que também faça a revitalização da José Paulino. Essa questão do viaduto, a gente vinha falando bastante ali, como no mandato passado que eu tive aqui, foi revitalizado o CEAzinho ali, mas a questão da segurança do centro está difícil.
Eu recebo tenho vários grupos aqui que as pessoas me mandam, as pessoas invadindo o condomínio, abre o portão, assim que o carro abre, as pessoas entram para dentro também, até rende as pessoas lá. Ali próximo à escola Dom Bosquinho, que é na Cônigo Cipião ali, esse final de semana aqui foram assaltadas 3 casas ali na região central. A Guarda tem feito um bom serviço, a gente sempre está em contato com o Cris, é o secretário de Segurança, ele sempre tem mandado a guarda lá, tem prendido as pessoas ali, tem feito várias operações, a Polícia Militar também fez várias ações ali, mas a gente precisava achar, aí junto ao prefeito também, algo que a gente dê segurança para aquelas pessoas que estão morando no centro da cidade. Pessoas que às vezes estão no ponto de ônibus ali, é assaltada, entendeu? Tudo isso está acontecendo no centro da cidade. Os comerciantes ali, que nós fizemos uma reunião um tempo atrás, lá na Estação Cultura, foi o pessoal da SIC, foi os próprios comerciantes ali, clamaram várias lojas sendo invadidas, eles entram para aquele forro da loja e quando a pessoa chega para trabalhar não tem nada de mercadoria ali, eles levaram tudo. Então, o centro precisa ter um outro olhar. E o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, lembrou que essa questão da segurança não é só no centro, não, acontece em outras regiões da cidade. O aumento é generalizado, a questão dos roubos da nossa cidade. Então, eu acho que, como Câmara Municipal, Poder Legislativo, eu quero propor aqui, inclusive para o Major Jaime, que é presidente da Comissão de Segurança, para a gente fazer uma reunião geral com todos os comandantes de batalhão, porque a questão da criminalidade está aumentando e muito na nossa cidade. E segunda-feira tem mais reunião extraordinária. É a 9ª reunião extraordinária com 12 itens na pauta. Os 12 itens já estão lá no site campinas.sp.leg.br a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Combinado, então, a gente acompanha na próxima segunda-feira a reunião extraordinária e depois, coladinho, a partir do 12h30, a gente chega aqui com o Câmara Notícia. Então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo e ótimo fim de semana. Para você também, um bom fim de semana para você ir de casa. Bom, fim de semana está chegando. Para você que quer descansar, fazer algum programa diferente, tem show de stand-up aqui na cidade, Rei Leão musical, Fala Mansa para quem gosta de um forró, estreias no cinema, como o filme do Batman. São muitas atrações que você confere a partir de agora na Agenda Cultural. Olá, Agenda Cultural no ar. E aí, aproveitaram o carnaval? Olha só, chegou mais um final de semana e eu tenho a melhor programação de Campinas e região para você. Confira. Ele está de volta. Bruce Wayne, o Batman, ainda sofre com o assassinato de seus pais. Enquanto isso, o comissário Gordon segue em pânico com a cidade de Gotham nas mãos de criminosos, como Carmine Falcone, Pinguim e Charada. O Homem-Morcego vai contar com a ajuda do fiel escudeiro Alfred e também da Mulher Gato, ainda dividida entre o legado de crimes e a paixão pelo herói. Em Agente das Sombras, Travis trabalha com o FBI, mas não é um agente qualquer. Suas ações não têm registro e sua especialidade é mover-se pelos bastidores. Apesar de gostar do que faz, ele pensa em se aposentar para dar atenção à netinha. Mas a sua filha e a neta desaparecem. Agora o bicho vai pegar porque Travis não conhece limites. Vou atirar em mim, Travis? Sim, eu vou. Vovô, você é um mocinho? Eu quero ser. Você que é de Campinas, venha me assistir no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, no dia 6 de março. Vou fazer o meu show, coloco o cinto que a viagem vai ser longa. Adoro fazer show em Campinas, esse teatro é maravilhoso e você vai assistir o meu show na melhor oportunidade que é essa.
dia 6 de março. Os ingressos estão no ingressodigital.com e vai ser bem divertido, eu tô contando com vocês lá, tá bom? Vamos encher aquela plateia. Valeu! Fala pessoal, passando aqui para convidar vocês para o meu show A Volta dos Que Não Foram, neste sábado às 19 horas no Interiorano Comedy Club. É um stand-up musical muito ótimo demais. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então corra para comprar os ingressos. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. É a mulher do meu pai. Olá, querida galera de Campinas e região, tudo bem com vocês? Vocês lembram de mim? Rafa Cortez, o mesmo cara que tá no vídeo, que aparece nesses cartazes todos de shows que já fez pelo Brasil? Sim, estou voltando para essa praça incrível que é a cidade de Campinas, para uma única apresentação do meu novo solo de comédia que chama O Homem Nu. A apresentação vai ser no sábado, dia 5 de março, 22 horas, no Interiorano Comedy Club. Venham, apareçam e me ajudem a colocar mais um cartazinho nessa parede do ego. Já no sábado, às 3 horas da tarde, o clássico da Disney, O Rei Leão, chega em Campinas num musical encantador. O espetáculo conta com um incrível recurso de projeção mapeada 3D, que causa um impacto visual impressionante e uma imersão fantástica no reino de Simba e de Mufasa. Hoje o Emerson Ceará apresenta seu 4º show solo. Ele se aprofunda ainda mais em suas experiências de vida. Vai ser às 9 horas da noite no Teatro Iguatemi Campinas. Salve, salve galera linda de Campinas! Uhul! Os shows estão voltando e neste dia 4 de março tem Fala Mansa de volta em Campinas, no Brazuca. Não é só Fala Mansa não, tem os caras que eu amo do Trio Sabiá fazendo um showzaço e logo após Fala Mansa complementando a festa. E é claro que ela só vai ficar completa com a sua presença, então vem curtir com a gente neste dia 4 de março, Fala Mansa ao vivo no Brazuca. Te espero lá, hein? Beijo, tamo junto! E essas foram as dicas de hoje. A gente se encontra na próxima semana com mais Agenda Cultural. Tchau! Hoje o dia amanheceu com muitas nuvens, mas bem abafado, né? O calor continua aqui em Campinas, inclusive essa condição, ela permanece para o fim de semana, viu? Tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece entre nuvens e a chuva estará presente, viu? Amanhã ela deve cair com mais intensidade, então fiquem atentos. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Tanto no sábado quanto no domingo nós temos mínima de 20 e máxima de 33 graus. Neste momento, 31 graus aqui na cidade de Campinas, muito calor e esse tempo deve permanecer para o fim de semana, lembrando que amanhã chuva com mais intensidade. 2 horas e 26 minutos, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, daqui a pouco tem reunião ao vivo a partir das 4 horas da tarde, ótimo fim de semana, na segunda-feira às 9 horas da manhã, a 9ª reunião extraordinária e ao 12h30 o Câmara Notícia ao vivo, até lá, tchau, tchau.